Essa é um dos ditados mais falidos que existem. Então, na verdade, não são os opostos que atraem. Quando a gente chega numa festa, vocês olham assim aqueles miolinhos de pessoas, né? Do lado de lá só os médicos, ali os advogados, do lado de cá nós, os nada. Não sabe nada, não entende nada, não mistura. Os professores. Então tem as rodinhas. E a gente vai onde a gente... Eu não vou entrar no meio do pessoal dos médicos, porque eu vou chegar lá e vou ficar até doente. Só que eu vi a conversa, eu já vou ficar passando mal. Então, isso acontece em todos os lugares. Vocês estão na faculdade, como é que surgem, né, as rodinhas? É por interesse. Ah, eu gosto que fulano tem a gente... Nós acabamos de conversar aqui, o Dudu chegou para mim, vocês já ouviram falar do Boyce? Eu falei, Boyce, nós conhecemos, os dois adoram lá, vamos lá ver as músicas. Então, é interesse. Se você falar de Beatles, pronto, pode chamar o Alberto que ele vai sentar e contar tudo para vocês. Então, e aí a gente vem, cada um tem um interesse. Os espíritas também se juntam por interesses. Você pode ver, os médicos estão todos de um lado. O pessoal que faz obra de assistência está todo do lado de lá. A turminha da evangelização, a mocidade num cantão. Então, em todos os lugares existem as rodinhas. E são movidas por interesses. As pessoas se apegam a alguns estereótipos que não são as características mais marcantes ou mais definidoras da personalidade de um bom relacionamento pessoal, né? Às vezes, quando você, numa análise superficial, grosseira, externa, acha que duas pessoas são muito diferentes e não têm afinidade para serem amigos e tudo mais, muitas vezes, pode até em alguns casos, né, nós estamos falando de relação humana, então pode até existir exceções a uma tendência maior, mas muitas vezes nós nos apegamos muito a um estereótipo. Então você olha uma pessoa que tem um estilo assim, físico, ou um estilo assim, de roupa, ou até uma questão profissional, mas você não consegue perceber, de repente, no primeiro momento, o que está unindo, né? E às vezes os aspectos de afinidade são mais predominantes, mesmo que o estereótipo aparentemente fala assim, mas parece que não casa muito, parece que não tem uma sintonia, né? Não tem um plug, uma tomada ali, mas às vezes aquilo é uma impressão muito mais pela casca de fora, pela casca grossa, do que pela essência que move as pessoas. Quantas vezes você olha uma pessoa e você fala assim, às vezes aquela coisa da primeira impressão, não é a que fica. Não é a que fica. Você tem uma impressão e depois no segundo momento você fala, não é bem assim. Então, e a primeira impressão é mais movida pela a estampa, né? Pela esses caracteres materiais externos. Então, realmente, a afinidade prevalece nessa interface. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente de fora também não consegue ver o que motiva as áreas de maior interação, de maior afinidade que dois estranhos têm e que eu não consigo perceber como um terceiro. Eu acho legal também destacar que o espaço físico não limita a questão da afinidade. Eu posso escolher um autor que eu gosto por questões que ele escreve, coisas que eu costumo fazer na minha vida, no meu dia a dia. Eu posso nunca conhecer esse autor, mas eu gosto dele, estou acompanhando tudo que ele lança. Assim como eu escolho os programas de televisão que eu assisto de acordo com o que eu gosto, eu escolho a música que eu escuto de acordo com a minha afinidade. Então não é só o que está perto de mim. Porque isso é um problema? Isso causa algum problema para você? Tem algum resultado negativo, esse tipo? Isso que você acabou de falar. Você sente que existe algum resultado negativo? Então deixa eu falar, por exemplo. Eu sinto. Eu gosto de Luan Santana. Olha a risadinha. Olha ali, olha. É burro. Você sabia que isso é burro? Eu tô vendo que você olhou pra mim, não falei nada. Porque eu gosto de Luan Santana, você entendeu? Então, às vezes, a gente escolhe alguma coisa, a gente gosta de alguma coisa, e isso traz alguma consequência. Eu tenho um exemplo brincando, né? Entre eu e o Beto, a gente está bem resolvido, né, Beto? O chocolate ele escuta tudo que eu tomo, sem problema. Mas isso acontece, não acontece? Então, isso acontece muito, às vezes, da pessoa ter um desafeto com pessoa extremamente parecida com ela. Por causa que ela está vendo um aspecto dela que ela está escondendo.
E também pode acontecer como ele falou, de ser aparentemente a pessoa ser muito diferente, mas o aspecto interno da pessoa ser muito semelhante. Isso é uma coisa que acontece bastante. E aí dá um choque violento. Né? E normalmente, a pessoa naturalmente ela vai onde ela está com uma sintonia parecida. Mesmo por mais que ela esteja deslocada num lugar assim, ela está naquilo lá porque é um reflexo dela. Tem que se sentir bem, né? Aceitação. E também tem o objetivo da tarefa que reúne as pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Aí você gosta muito de futebol. A gente pode ser pessoas completamente diferentes e que não nos damos bem em outros ambientes. Mas a gente joga futebol bem e no futebol a gente se entende que é uma beleza. Então a gente liga um pro outro, vai ter um jogo que eu gostaria de jogar no seu time. Porque naquele universo a gente tem uma sintonia muito grande para as questões daquele universo. Era essa pergunta que a gente ia colocar. Como é que a gente lida com isso? Ficar no que ela falou. Eu posso ser fãzaço de um escritor que eu nunca vi pessoalmente e no dia que eu for ver, vou achar ele antipático, não vou gostar, vou ter uma certa... não gostei, troquei uma ideia pessoalmente, mas o que não significa que eu não possa continuar gostando do conteúdo da obra e extrair aquilo que para mim é útil, separando o joio do trigo. Por outro lado, eu posso gostar do que eu gosto, não importa, fulano não gostar e nem por isso eu vou perder a amizade com ele, né? Nem por isso. Como é que a gente... Exato, respeitar. Como é que a gente convive numa sociedade? Não existem só vermelhos. Tem verde, amarelo, azul. Então, como existe uma diferença, né, muito grande, existe um universo de diferença que nós temos que aceitar. O azul, o vermelho, o verde, né, as coisas diferentes, as pessoas que gostam de rock, de futebol, de outras coisas que eu não curto, que eu não gosto, mas eu respeito, e aí a partir dali nós delimitamos o espaço. Até aqui eu posso ir. É como um casamento. Todo relacionamento tem que ser assim, de renúncia. Até aqui eu posso ir, daqui para cá eu vou ferir o outro. Então eu freio, não vou fazer isso. Agora, assim como ele também. Uma questão interessante que fez pensar aqui, quando você conhece uma pessoa pela obra dela, é uma questão curiosa, porque às vezes quando você vai conhecer a pessoa, você pode criar muita expectativa e causar algumas frustrações, né? Tipo assim, conhecer o Divaldo pela primeira vez, Gente, o Raul Teixeira pela primeira vez. O filme que eu vi desse foi aquele da menininha do câncer. Gente, escrito nos Deus, como é que é? A culpa é desse Não tem nada a ver, que ela sonhava com aquilo e não é. Né? Jesus falou algo nesse sentido, né? Quando ele disse que é muito difícil um profeta ser reconhecido na sua terra. É porque na hora que ele chegou em Nazaré, as pessoas já tinham uma certa discriminação. Mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Porque as pessoas não conheciam a origem dele nas outras cidades. Ali ele era o filho do carpinteiro, mas ele é daquela casa simples ali, igual a nossa, agora ele é super. Então as pessoas, aquela coisa de... O Aristóteles fala que a inveja você tem, o ciúme você tem, né? Não colocar inveja, né? Porque nós adoramos. Inveja é terrível, né? A gente detesta. Né? Eu sou ciumento, não sou invejoso, já percebeu, né? E às vezes, aquilo que você falou no primeiro estudo, de saber o significado real. O Aristóteles diz que a gente normalmente não tem muita inveja de quem está muito acima ou quem está muito abaixo da gente. A nossa inveja é de quem está um pouquinho abaixo ou empatado ou acima. Porque a pessoa é próxima do seu nível, digamos, intelectual, espiritual, social, econômico, qualquer coisa, e aí a pessoa tem um sucesso profissional que você não tem. Aí você fala, hã? Tem gente que tem sorte na vida? Não tem? Porque a gente tem um sentimento de ciúme. Agora, o Einstein ganhou o Nobel, ok, né? Parabéns pra ele. Eu sou fã dele, porque me afeta, o cara tá quilômetros. Então, né? Ou aquela pessoa que está na pior, como é que você vai ter uma ideia de uma pessoa que está na pior em todo sentido? Então, aquela pessoa próxima a nós, que você fala, tem gente que tem sorte na vida? Você acha que você poderia estar... carrão do ano, Você acha que você poderia estar naquela situação que você tem, né? Então, a própria questão do estereótipo seria uma coisa assim, mais ou menos dessa maneira. Se Jesus reencarnasse de novo, o tanto que a própria humanidade está direcionada ao julgamento, ao estereótipo, ele ia ter muito mais impacto negativo do que positivo. Ele ia demorar muito para cair no conceito das pessoas
do que antigamente. Será? Não sei. Não, eu caí no conceito negativo, porque quando caiu. Não, despencou. Ia ser rapidinho. Para despencar, ia ser rapidinho. E realmente, se chegar um barbudo na sua casa hoje e falar que é Jesus, pode ter certeza. Você vai receber. O Henry lá. Vai botar pra correr. E ainda mais, nós acabamos de falar também hoje no primeiro estudo Larga tudo e segue. das coisas que nós não tínhamos acesso antes e hoje é muito comum. É muito comum você estar em casa e escutar um tiro. Coisa que eu nunca sabia. Qual era o estampido, barulho. A gente escuta na televisão é totalmente diferente do real. E hoje você sabe muito bem como é que funciona isso. Então a violência hoje está muito clara. Nós temos isso o tempo todo batendo a nossa porta e aí chega um barbudo e fala... Dentro do raciocínio dele também tem um aspecto que é um mito, né? É um mito. O mito, além da dificuldade natural de você, por mais que a pessoa, por mais que fosse Jesus mesmo, tivesse mérito pelas ações, porque você reconhece a árvore pelos frutos. Por mais que ele demonstrasse mérito, em princípio, nós somos da terra raciocinada, pelo menos para admitir uma hipótese que fosse Jesus. Tinha que ser pelo menos melhorzinho. Não, teria que ser muita coisa. Mas se ele fosse muita coisa, poderíamos admitir pelo menos uma hipótese, a priorística e tudo mais. Agora, o que dificulta essa avaliação nossa é um mito. É um mito, porque a visão que nós temos de Jesus é a visão real de Jesus, de Nazaré, ou é o mito de Jesus Cristo? Quer dizer, a gente ainda tem dificuldade, pela dificuldade, pelo caráter precário dos textos, pela idolatria. Então, nós teríamos dificuldade de identificar, porque no fundo, o nosso estudo a respeito... E a gente conhece pouco Jesus, né? E espera aquilo que nós, o limitado que nós conhecemos. O limitado que nós conhecemos, eivado dos nossos preconceitos. Da cultura. Então, se Jesus chegar, a gente não sabe se é, porque o nosso conhecimento... Não, Pode também acontecer o caso de vários espíritos, por exemplo, do tipo Gandhi, assim, encarnar aqui não tem nenhum impacto na humanidade, passar a fazer a parte dele e nem ser lembrado por nada. Portanto, pode ter tido vários espíritos que fizeram grandes papéis e não foram lembrados. Não foram divulgados. Sem dúvida. Foi o que nós falamos, o bem não é tão divulgado. E os que a gente não conhece, que estão fazendo do mesmo jeito? E a diretriz de que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, a gente sabe que a gente não deve trabalhar pelo reconhecimento do bem, ou pelo reconhecimento do trabalho. Então, dependendo do ambiente que um espírito realmente, mentor espiritual, de alto envergadura, dependendo do contexto, do tipo de trabalho, do ambiente que ele nasceu, das condições de parceria, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos de parceiros, de coadjuvantes nas grandes tarefas. Dependendo da situação, ele pode realmente passar desapercebido ou pelo menos muito pouco percebido em função da grandiosidade dele. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Que chega do lado de lá e a gente tem surpresa. A fulana é tão evoluída assim, você leva um susto. Né? A rainha de França fala isso. Ela via o espírito que ela desprezava, que ela achava que não tinha nenhum valor, que estava em situação superior. E isso acontece ainda hoje. Né? Porque Jesus mesmo disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então, a gente, mesmo na avaliação das questões espirituais, nós temos uma limitação muito grande, estamos ainda apegados ao estereótipo. Né? E pode ser também o caso de um grande espírito encarnar como um gari, um pedreiro, um servente, como pode dizer, qualquer serviço mais humilde, e ele não ser reconhecido por causa do estereótipo. É igual aquele filme que eu gosto de falar do Céu é de Verdade. O menininho encontra Jesus, ele é filho de um pastor e causa o maior reboliço, porque ninguém acredita. Só que ele tem um problema, ele passa por um processo de quase morte. Aí nesse processo de quase morte ele começa a falar que ele encontrou Jesus e Jesus estava ensinando as coisas para ele. E a maioria não acredita, né? Porque aí bate a questão da vaidade, né? Você não acredita. Jesus vai falar. Capaz, né? Jesus vai encontrar com você. É igual essas histórias que Emmanuel está reencarnado, né? Lá vem de novo. Se o Emmanuel estiver reencarnado, não sei se está, mas se tiver, ele tem que estar bem escondidinho. Ele tem
estar bem escondidinho, não é? Bem escondidinho. E tem que estar, de preferência, com pistas erradas. Para não atrapalhar ele, porque vai ter aquela multidão de puxa-saco, vai ter aqueles outros que vão ficar enciumados, querendo bater no menino, né? Então, isso acontece demais. Né? No Obras Postas... Bater enquanto é criança, que né? O Obras Postas, no Kardec, tem uma mensagem que fala: meu sucessor. Segundo o economista, seria Leon Denis. Mas se não for Leon Denis, é Gabriel Delane, é um dos dois. Meu sucessor, ele falou: já existe alguém mais ou menos, mas não pode aparecer agora. Se aparecer agora, o ciúme, as relações sufocam ele. Tem que dar tempo ao tempo ele eclodir. Só o fato do Divaldo falar já pesou demais, se for para pensar, né? Se o Divaldo falar que nasceu no ano 2000, no interior de São Paulo, isso já dá um peso considerável, Você né? não acha que tem aí grupos de espírita já pesquisando quais as crianças? Detetives, né? Detetives. O médico que recebe a mensagem, que faz as psicografias, né? E geralmente tem aquela pessoa que vai participar da reunião que fala quietinho, não ouço nada, não vejo nada. Às vezes ele está ali sustentando energeticamente no plano espiritual, é ele que carrega, na verdade, às vezes o médico, o psicólogo não tem nem condições de atravessar aquele lugar, é aquela pessoa silenciosamente que carrega o médium até que ele possa pegar aquela mensagem, aí o cara lê, todos cheios de... O The Best.